Aquela casa ainda me assusta. Olá! Boa noite a todos do canal Causos do Interior. Eu me chamo Thales, tenho 27 anos e sou da cidade de Maragogi, no litoral do norte de Alagoas. Sou professor de matemática e a história que irei relatar me fez nunca mais duvidar do sobrenatural. Como eu disse no início do relato, sou da cidade turística de Maragogi. No ano de 2021, o governo de Alagoas abriu um concurso público para a área da educação. E eu resolvi fazer e procurar uma estabilidade no setor público. Ao realizar a inscrição, coloquei que a cidade em que queria trabalhar, caso passasse, era a capital Maceió. Por mais lindo que Maragogi fosse, queria ter a experiência de morar em um grande centro urbano. E por isso, optei por colocar a capital alagoana como área de atuação. Me dediquei muito e consegui aprovação no concurso público. Pouco tempo depois, o Estado chamou aqueles que foram aprovados. E lá vou eu começar a minha trajetória em uma nova vida, em Maceió. Ao chegar na cidade, o primeiro passo foi procurar uma casa. Optei por alugar um imóvel na parte alta da cidade, longe das praias, para evitar um custo de vida mais caro e para ficar próximo também à escola onde iria lecionar. Sendo assim, aluguei a casa no maior bairro da cidade, apelidado carinhosamente por Biú. O bairro era incrível, parecia uma cidade dentro de uma outra cidade. Tinha de tudo, e as linhas de ônibus levavam para todos os cantos da cidade, além de oferecer diversos serviços. Logo, me senti à vontade com a nova mudança de vida. E como passaria a maior parte do meu tempo na escola, a casa seria apenas para repouso e um breve momento de solidão, o que a vida do professor nos tira um pouco. No início, tudo corria bem. Minha vida era de casa para o trabalho e eu estava me sentindo feliz com isso. Foi depois de 2 meses que as coisas começaram a mudar. E mudar de uma forma que até hoje eu busco explicação. E não consigo achar uma razão lógica para o que ocorreu naquela casa. Certo dia, eu estava organizando um projeto no colégio e acabei saindo mais tarde do serviço. Cheguei em casa por volta das 19 horas e fui direto tomar banho. Como moro sozinho, minha companhia é um gatinho chamado Gael e o meu bom e velho rádio. Então, sempre que ia tomar banho, deixava o rádio ligado. E nesse dia não foi diferente. Quando eu estava tomando banho, Gael começa a soltar uns miados estranhos e começa a fazer um barulho como se estivesse sentindo ameaçado. Ignorei e pensei que fosse algum inseto ou algum pequeno roedor que ele tivesse encontrado. Mas Gael não parava. Então peguei a toalha e quando saí do banho, Gael estava olhando fixamente para a parede da cozinha e soltando uns miados macabros. Ele também estava com uma expressão de susto. Peguei ele, levei até o sofá, mas ele ainda ficava olhando fixamente a parede. Então entrei no quarto para me trocar. Quando estou no quarto me trocando, escuto uma forte batida na mesa. Parecia que alguém tinha dado um forte tapa na mesa. Saí correndo para verificar o que tinha sido aquilo. Quando chego lá, não havia nada. Nessa hora, eu comecei a sentir um pouco de medo. Decidi aumentar o volume do meu rádio e fui à padaria comprar pão. E ao mercado, pegar a ração do Gael. Deixei o rádio ligado, fechei as portas e fui comprar as coisas. Ao retornar, quando abri a porta, Gael passou entre as minhas pernas e subiu no telhado da casa em frente. Ele estava assustado. Isso não era normal. Ele sempre foi um gatinho dócil. E sempre que eu chegava com a ração, ele ficava se esfregando nas minhas pernas, para eu lhe alimentar. Fui para a cozinha preparar o meu jantar. De repente, ouço um grande barulho na sala. O meu rádio estava no meio da sala, todo espatifado, que era algo peculiar, pois o rádio ficava em cima de uma estante. E pela distância, era como se alguém tivesse jogado o rádio. Me arrepiei todo.
Botei na cabeça que tinha sido Gael, mas ao olhar para a rua, Gael ainda estava no telhado do vizinho e olhando para minha casa com um olhar assustado. Por mais assustado que eu estivesse no momento, decidi voltar para a cozinha para terminar o meu jantar. Consegui terminar o jantar, mas o que tinha ocorrido com o rádio não me saía da cabeça. Aquilo não era possível. Não havia uma explicação lógica para aquilo. Mesmo relutando e brigando com a minha mente, decidi dormir um pouco. Aliás, no outro dia eu iria acordar bem cedinho para dar aulas. No meio da noite, eu acordo com um forte grito feminino. O grito veio da cozinha. Me levantei assustado, pensando que alguém tivesse invadido a casa. Então, ligo as luzes e vou conferir, mas não havia ninguém. Eu estava me tremendo. Queria acreditar que aquilo fosse um sonho, mas sabia que não era. Quando estou indo em direção ao quarto para tentar dormir novamente, escuto passos na sala. Nessa hora eu gelei. Me veio na mente que realmente tinha alguém dentro de casa. Na verdade, eu estava com tanto medo que realmente preferia que fosse alguém dentro de casa. Sorrateiramente, vou na ponta dos pés em direção à sala. Mas ao chegar lá, não havia ninguém. Aquilo estava muito estranho. Eu não conseguia mais dormir naquela noite. No outro dia na escola, eu estava morto de sono. O cansaço era tamanho que cheguei a cochilar por 2 vezes em sala, sendo acordado pelos alunos. Uma colega de trabalho chamada Raquel percebeu meu cansaço e me perguntou se eu estava doente. Eu chamei-la no canto e pedi para que ela não zombasse de mim e nem pensasse que eu estava ficando louco, e contei tudo para ela. Ela me ouviu atentamente e quando terminei o relato, ela perguntou se eu queria a ajuda do pai dela, que era pastor e que poderia fazer uma oração lá em casa. A priori, eu disse que não era preciso, pois eu poderia ter tido alucinações por conta do cansaço. Mas no fundo, eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. No final do dia, quando acabou o expediente, fui para casa. Ao chegar em casa, encontro o Gael na porta de casa, deitado na calçada. Fiz carinho nele. Ele retribuiu rolando no chão. Então abro a porta. Quando eu abri a porta, Gael olhou assustado em direção à cozinha e correu novamente para cima do telhado do vizinho. Eu estava tão cansado que ignorei e entrei. E fui tomar um banho. Ao sair do banho, quando eu estava entrando dentro do quarto, com a minha visão periférica, eu vi um vulto feminino andando na cozinha. Eu travei na hora. Não sabia o que fazer. Eu estava assustado, respiração ofegante e com vontade de chorar. Quando consegui recuperar as forças, entrei para o quarto e troquei de roupa. Nesse momento, escuto um grande barulho na cozinha. Dessa vez, não tive coragem para conferir e saí correndo para a rua. Ao chegar na rua, minha vizinha me perguntou se eu estava bem. Eu disse que não, pois estava vendo e ouvindo coisas naquela casa. Então é aí que aconteceu algo inexplicável. E para minha sorte, a minha vizinha estava do meu lado. Senão, seria taxado de louco. Enquanto relatava o ocorrido para minha vizinha, escutamos barulhos de vidros se quebrando dentro de casa. Minha vizinha chamou o seu Humberto, que era seu marido, e quando ele chegou, ele também testemunhou o barulho. Depois, ainda foi possível escutar um grito feminino. Eu, minha vizinha e seu Humberto não sabíamos o que fazer, só ficamos atônicos. O medo foi tamanho que chamamos a polícia, pois eu relatei a situação. O policial disse que poderia ter sido alguém que tivesse invadido a casa, e entramos junto com ele e a guarnição. Ao entrarmos na cozinha, o chão estava cheio de vidros de copos e pratos. A minha cozinha estava com as portas abertas e algo que até o policial não soube responder era que havia uma marca de sangue em formato de uma mão em uma das portas da cozinha. A polícia verificou e não acharam nenhum invasor. E ele também confirmou que não tinha como o invasor ter entrado e ter saído sem eu e minha vizinha e seu Humberto não ter visto. Ele disse que a parte dele já tinha feito e foi embora.
Eu fiquei bastante assustado. A minha vizinha, conversando comigo, disse que ninguém conseguia passar muito tempo naquela casa. O máximo que uma pessoa conseguiu ficar ali foi 3 meses. Ela falou que os habitantes daquela casa sempre relatavam coisas assustadoras, como vozes, visões e até mesmo marcas de arranhão e outros ferimentos. Liguei para minha colega de trabalho, Raquel, e perguntei se poderia passar a noite lá. Eu e Gael. Ela aceitou. Então eu fui embora com Gael para a casa dela. Ao chegar lá, ela ligou para o pai dela, que foi até lá, e ele começou a conversar comigo, tentando me acalmar. E falou que nesse mundo o mal também existe e que o inimigo usa várias formas de mostrar sua força, e essa era uma delas. Ele fez uma oração para mim e continuou conversando comigo para me acalmar. Passado um certo tempo, consegui dormir tranquilamente. No outro dia, faltei ao trabalho e fui procurar outro imóvel. Achei um imóvel menor e distante da minha antiga casa. Então paguei para alguém ir na outra casa retirar os móveis. Nessa nova casa, Gael é tranquilo e amoroso, e eu não tive mais visões nem nada do tipo. Mas nunca vou esquecer aqueles momentos de terror que eu passei. Infelizmente, o mal existe, e quando ele se manifesta, consegue nos deixar traumas que nunca esquecemos. Boa noite, fiquem com Deus e obrigado por ouvirem o meu relato.